Fábio Hag. Obrigado, Érico. Bom, boa tarde, galera. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Diatipo pelo convite. É sempre muito bom vir aqui falar com vocês. E o Diatipo sempre foi especial, porque quem não é aqui de São Paulo, que nem eu, vai saber disso, que é uma vez por ano a gente reencontra esses amigos de profissão, com certeza no Diatipo. E esse, para mim, é ainda mais especial, porque eu posso agora rever esses colegas de trabalho, né? Que bate já uma saudade, sim. Contextualizando, tá? O Érico já comentou, a Dalton Mag, para quem não sabe, é uma empresa grande de tipografia corporativa. Ela foi fundada em Londres há 25 anos, e há 8 eu fundei ela aqui no Brasil, no sul do Brasil. E há menos de 2 meses eu saí de lá. Então, o que eu quero trazer para vocês na palestra de hoje vai ser uma palestra um pouquinho diferente, mas eu vou tentar mostrar coisas que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada de realizar o sonho, de viver fazendo tipografia já há quase 10 anos atrás, e também até chegar o momento em que eu tive que abandonar tudo para voltar a viver fazendo fontes, né, que é um paradoxo. Né? Deixa eu pegar aqui. Então, essa aqui é a cidade de Sapiranga, de onde eu venho, ou Sarapinga, como o Tony DeMarco gosta de chamar. É uma cidade pequena, são 80 mil habitantes. Eu nasci numa cidade ali vizinha, continuo lá até hoje. E o que é interessante falar aqui é que, até pouco tempo atrás, o local onde a gente nascia, onde a gente morava, vivia, basicamente definia a sua opção profissional, a sua carreira. E, jogando um exemplo bem meio maluco, tá? Eu vou usar vários exemplos malucos. Quem é que aqui é fã do Red Hot Chili Peppers? É a minha banda favorita. Alguém mais aí? Aí, beleza. Olha só. O Flea e o Anthony, né, o baixista e o vocalista, eles eram colegas de colégio. E o Anthony não cantava porra nenhuma. Né? Vamos concordar, até hoje ele é um vocalista meio meia boca. Tá? Aí, ó, eu sou fã, mas é verdade. Mas o que acontecia? Ele estava lá, no lugar certo, no meio da galera, e ele foi convidado para abrir um show da banda que o Flea tinha antes, e ele começou a falar algumas frases, e ele se empolgou, e ele foi indo. E ele começou a fazer aula de canto depois de já ter fechado um álbum com a Warner. Por conta de estarem perto de Hollywood também, eles pegaram pontas em vários filmes. E olha como é engraçado, tinha um outro vizinho de rua do Flea, que se chamava Slash. Já ouviram, né? E tem um outro cara ainda mais impressionante, que estava lá no meio da galera, que chegou a ser técnico de som do Chili Peppers, que se chamava Ed Vedder. Então, estar no lugar certo era praticamente determinante. E conversando com meu pai, já voltando aqui para o sul do Brasil, uma geração acima da minha, ele disse: Fábio, na minha época a gente não escolhia muita profissão. Pelo menos na realidade dele, a situação era, você escolhia entre 3 ou 4 empresas que haviam na cidade, e você começava no escritório como office boy e ia crescendo. E nisso ele se tornou contador, chato pra caramba, né? E ele é contador até hoje. E na real, eu acho isso um pouco triste não ter essas opções que hoje nós temos, né? Isso foi muito rápido. Então, o que eu queria falar para vocês, assim, tudo isso que eu consegui fazer, hoje em dia, qualquer pessoa consegue de qualquer lugar do mundo. Na minha época, até fazer sites era difícil. Tinha que contratar um cara para fazer umas animações em Flash bizarras, desnecessárias. Montar uma loja virtual era um parto. O cara levava tipo 6 meses, tinha que construir tudo do zero. Hoje em dia tem Behance, tem as suas comunidades online, tem ferramentas de venda prontas. Tipo, é muito fácil. E quando eu estava na 8ª série, no colégio, a escola fez um teste vocacional, né? Você preenchia várias
respondia várias questões assim em aberto e ele te dava assim qual é que vai ser a sua profissão. E eu seria relojoeiro. Tá? E há poucos anos que eu percebi que ela estava certa. Eu virei um relojoeiro. Galera, pensem aqui comigo. Nós, como type designers, nós trabalhamos com formas pequenas, minuciosas. É preciso muita atenção ao detalhe. Elas precisam trabalhar em conjunto e elas têm uma função bem clara a ser cumprida, que é informar. No caso do relógio, as horas. No caso da tipografia, a linguagem. E olha que interessante. Desculpa mostrar essa mensagem muito forte, tá? Mas esse aspecto dessas peças, dessas letras funcionarem em conjunto, lembrem o que já dizia o Matthew Carter. A tipografia é um grupo bonito de letras e não um grupo de letras bonitas individualmente. Essa mensagem é ruim de ser lida, não porque as letras são ilegíveis. Pelo contrário, as letras individualmente são bastante convencionais, só que em conjunto elas não estão funcionando. E é aí que entra essa questão do relojoeiro de trabalhar com essas peças. E além desse aspecto funcional todo, existe toda uma outra camada de capital simbólico num relógio. Diferentes formas, tamanhos, alguns expressam determinada personalidade, uns são adequados para determinados fins. Um relógio para corrida não vai ser o mesmo que você vai usar num casamento. Um relógio feito para mergulho vai ter o seu projeto, o seu design, a sua forma especificamente projetada para aquele fim. Vão ter relógios mais neutros, genéricos, que seguem modinha, que são bastante populares. Talvez a diferença é que eles não venham ao mercado com 80% de desconto. Tá? Mas vocês entenderam esse link, né? E em 2002 foi quando eu resolvi que eu iria viver o resto da vida fazendo fontes. Tá? Foi uma das vezes que o David Carson veio para o Brasil de verdade, anunciou e realmente veio. Isso fazem 14 anos. Tá? E duas coisas que eu quero falar sobre esse episódio. Uma, que eu era muito fã do David Carson. Tá? Eu sou um pouquinho mais velho, né? Já quase careca. Mas o David Carson era um grande ídolo. E eu descobri que ele estava no mesmo hotel que eu. Que era uma coisa assim bizarra. Era o hotel do evento, e lógico que estava lá todo mundo. Eu passei no corredor, caralho, é o Carson. Que maluco. E eu tinha ido a primeira vez a São Paulo, e eu tinha preparado vários mini portfólios, assim, que eu queria conhecer a galera, e eu pensei assim, cara, eu vou colocar embaixo da porta do Carson o meu portfólio e dizer que eu sou fã dele. Vou ver o que vai dar. Tomei coragem, eu era muito guri. Guri é bom, né? E aí, um tempo depois, tocou ali o telefone interno do hotel. Hi, this is David. David. Caralho, é o Carson. O Carson me ligou, velho. E aí, depois, a gente foi tomar cerveja. E depois, a gente começou a ir para o evento junto. E a gente foi tomando mais cerveja. E, cara, de boa, tranquilo. Eu lembro que a gente chegou a tomar cerveja dentro de uma palestra do John Warwicker, de um inglês. Essas coisas hoje não se permitem mais, né? Mas eu lembro de entrar e sair e cada vez buscar mais cerveja e dizer, não, isso aqui é para o palestrante lá internacional. Mas o que eu quero mostrar com isso? Todas as pessoas, meus ídolos, as pessoas mais fodas que eu já encontrei de diversos lugares, todas foram muito simpáticas, muito atenciosas, muito tranquilas. E eu acho que, se antigamente a gente tinha ídolos que eram quase como deuses, hoje a gente pode abordar essas pessoas e aprender com elas e entrar em contato com elas. E isso geralmente é muito tranquilo. Eu encorajo todos a fazerem isso. E eventos assim são exatamente uma grande oportunidade. O outro aspecto foi um dos primeiros workshops de type design mesmo, foram 4 ou 5 dias full time com o Bruno Mag, que é o sócio da Dalton Mag, foi o fundador da Dalton Mag. E esse workshop foi bem um marco, assim, muita gente que depois começou a trabalhar com tipografia estava lá, como o próprio Henrique Nardi, oi Nardi, a Priscila Farias, que estava aqui agora, o Christian Cruz, uma galera que eu certamente é muito querida, que eu estou esquecendo.
Desculpem. E nesse workshop do Bruno, e ele conta até hoje que ele perdeu a voz de tanto interessado que nós éramos, ele foi extremamente prático. Era fazendo, aprender fazendo. E aí a gente chega numa parte que eu acho muito interessante, que, contando uma outra história um pouco fora do contexto, tem o prefácio de um livro do Stephen King, o escritor aquele de terror mesmo. Ele diz que às vezes ele está em ocasiões sociais, em festas com a mulher, e as pessoas chegam para ele dizendo assim: cara, que legal, cara, a vida de escritor, que bacana, eu queria ser escritor. E aí o King pergunta: ah, mas legal, mas o que você já escreveu? Ah, nada. Tá, mas então como é que você queria se tornar escritor? Queria de verdade? Não. Né? O que ele está querendo dizer? A única forma de aprender a escrever é escrevendo, é fazendo. E talvez vocês se lembrem do Neil Gaiman também, num discurso famoso de uma graduação, de uma formatura, que depois virou livro, Make Good Art. Ele diz: se você tem alguma ideia de o que você quer fazer, vai lá e faz. Né? Ele não fez faculdade porque a ideia de passar 4 anos aprendendo a ser quem ele gostaria de ser parecia muito angustiante. Então ele foi lá e fez. Por que eu estou citando isso? Isso aqui é uma parte do treinamento quando a pessoa ingressa na Dalton Mag. Agora, independente se ela vem de Reading, se ela vem de The Hague, se ela tem esses mestrados fodas pra caralho, ela vai passar por esse mesmo processo. A desenhar caligrafia, à mão, vários estilos, depois ela vai para o computador, porque existe algo semelhante a escrever, que eu citei as 2 referências antes, que é o conhecimento prático. Né? De nada adianta a teoria se você não consegue desenhar um S light itálico. E esse conhecimento para desenhar um S light itálico, eu estou aqui exagerando, ele só vem com a prática. Gente, não tem atalho, não tem livro que vocês vão ler, não tem palestra que vocês vão assistir, ou teoria que vocês vão aprender. Vocês só vão aprender fazendo. Fazendo e fazendo. E ouvindo feedback de pessoas que começaram um pouquinho antes. Porque todos continuam aprendendo. E isso que eu acho que é engraçado. Não me entendam errado, o conhecimento prático é um, o conhecimento acadêmico e teórico é outro, tão importante quanto. Mas um não pode excluir o outro. Não adianta a pessoa conseguir desenhar um S e não ter uma base teórica, porque provavelmente aquele S vai ser irrelevante. Tá? Então, é muito importante ter esses 2 lados. Tá? Tem até um outro ponto que eu gostaria de citar. Teve um podcast do Ankara, o Visualmente, em que, num episódio, se eu não me engano, o Almir estava falando sobre uns pintores de letras no norte, em que ele descobriu, na prática, os ajustes ópticos. Ele conta assim, que ele pintou o ajuste óptico de overshoot. Né? Para quem... todas as letras redondas são um pouquinho maiores do que as com terminação reta quadrada. E ele estava contando que ele, lá, sem nenhum conhecimento teórico, ele pintou o O do tamanho do M, maiúsculo, e olhando de longe ele viu que o O ficava menor. Da próxima placa que ele fez o O maior. Então, esse conhecimento absolutamente empírico, ele está acessível sem a teoria. Mas, ao mesmo tempo, um contribui para o outro. Né? Então, meu conselho para vocês, muita gente vem, como é que eu começo a fazer fonte? Cara, ouve o Stephen King e o Neil Gaiman. Sim, faz. Né? Começa. Então, depois daquele workshop com o Bruno, aliás, essa fonte que eu comecei no workshop dele, felizmente é essa que está aqui hoje, né? Ela virou a foco, que depois foi crescendo e aí vai. Mas é interessante, o que eu quero mostrar agora, outras coisas que eu aprendi, é a parte de marketing. E marketing é uma coisa meio engraçada, né? A gente tem um certo receio de se autopromover. E pesquisando naquele livro, The Secret History of Letters, conta que o Frederick Gaudí era muito mal visto pelos próprios colegas de profissão. Ele teve a ousadia de colocar o nome dele numa fonte.
Veja bem. E eu achava que teria outras pessoas antes dele que fizeram isso, mas não. Eu até, há 2 dias atrás, eu comprei o livro online, que eu já estava aqui em São Paulo, e conferi, e está lá que ele foi o primeiro a fazer isso, né? E conta que ele logo, depois da primeira fonte, ele brigou com a ATF, né, American Type Founders, e teve que seguir de carreira própria, teve que se virar. Então, ele tinha essa certa imagem dele de ser um cara muito comercial. Mas, gente, se nós estamos aqui hoje e nos corredores a gente fica discutindo como é que viver de fontes, como é que vender mais fontes, como é que sustentar nós e a nossa família de fonte, por que nós não vamos admitir que fontes são produtos, estão no mercado e dentro desse contexto, isso precisa ser feito. E o que eu aprendi por toda essa trajetória que eu tive é uma coisa absolutamente incrível, o conceito de marketing, que é simples, gente. A gente precisa conversar com os nossos clientes. Parece engraçado, mas deixa eu explicar. Eu entendo que muitos prefiram ficar no escritório, no nosso canto, desenhando e mandando a fonte, vender para a internet, mas a melhor publicidade não é o melhor site, não é o melhor blog, não é a melhor, seja lá o que for, rede social. Cara, o que vale mesmo é ir lá no cliente e conversar com ele. E não tem nada de revolucionário nisso, mas é o que funciona de fato. E isso, na realidade, está linkado com uma mensagem geral da minha palestra, que depois talvez vai ficar mais clara. Então, chegou o momento que o Bruno me convidou para ingressar na Daltomag, em Londres. Fábio, você vem aqui, fica um tempo aqui, aprende com nós, depois volta para o Brasil e funda a Daltomag em Sapiranga, Sarapinga. Uhul. E o que aconteceu? Só para contextualizar, a Daltomag, naquela época, o número de designers, éramos só 3. Era o Mark Wiman, eu e o Ron Carpenter. Esse aqui era o estagiário, que hoje está muito bem, é o Satya, que ele depois fundou a ITF, a Indian Type Foundry. E lembra que eu falei antes da cerveja? Cara, a importância da cerveja no desenvolvimento do Type Designer é muito importante. Existem exceções, tá, do Team Nard, tá? Mas, para minha experiência pessoal, a cerveja foi um capitalizador, potencializador. Opa! Então, eu falei que eu não vou falar de projetos em si, tá? Mas, ao longo desse período de 8 anos, eu tive o privilégio de ver a fonte, que também há foco lá, num avião. Depois, é a fonte institucional da Acer, Petrobras, e nós não estamos na Lava Jato, tá? É também 2 motivos. Rio 2016. A versão grega e cirílica das embalagens do McDonald's foram feitas em Sapiranga, para Londres. E a fonte do Boticário. Mas o que eu quero falar para vocês, como eu disse, isso aqui foi difícil para mim fazer uma palestra assim meio pessoal, que babaca, o que aprendi. Eu quero tentar mostrar coisas que possam ser úteis para vocês. E ao lidar com vários clientes de vários portes, existe algo que a gente pode mudar um pouquinho na nossa atitude. Eu vou contar uma outra história. Também que parece caótica, mas vocês vão entender. Eu estava no Banco do Brasil, conversando com o meu gerente de conta, e eu olhei que na tela dele, no monitor, eles estavam ainda usando o DOS, o sistema aquele, tá ligado, da Matrix, que é preto com tela verde, as letrinhas verdes monoespaçadas. Não é uma interface visual, né? Ela é pelo teclado. E eu falei, cara, vocês ainda usam esse sistema? E ele puxou assim para o lado, não, a gente tem aqui o sistema visual bem bonito, mas a gente não usa ele. E eu falei assim, opa, chamou minha atenção. Eu falei, cara, fale-me mais sobre isso, né? E aí ele disse assim, Fábio, sem tirar os olhos de ti, pelo esse sistema em DOS, ele começou com a mão, eu consigo fazer praticamente todas as operações que você me pedir. É muito mais fácil para ele do que pegar um mouse, olhar para a tela,
apontar e começar a seguir menus que foram desenhados lindamente, tem a melhor fonte, é clean, é uma UI super moderna. Tudo isso foi irrelevante, porque a experiência do cara que está usando é outra, e ele não foi ouvido. E aí eu faço o link com fazer o designer sair do estúdio e ir conversar com essas pessoas. Exatamente isso que falta. Eu fico imaginando que provavelmente o Banco do Brasil gastou uma grana, contratou uma empresa foda, não sei se alguém trabalhou nisso. Mas eles começaram a projetar uma interface linda, sem conversar com as pessoas que estavam realmente utilizando. E, no final das contas, aquilo se tornou irrelevante. E uma outra história que eu acho bem engraçadinha, com o meu filho, quando ele tinha 3 anos, ele estava numa loja, escolhendo calças, e nós demos 2 opções para eles. Filho, qual calça você prefere? E ele logo foi numa, de cara, e eu e a minha esposa perguntamos, por quê? Porque a etiqueta é menor. O fator decisivo de compra da calça é óbvio, a etiqueta é menor. Ninguém gosta de etiqueta. Mas eu me pergunto, será que o designer, quando projetou a calça, ele estava considerando a etiqueta? Provavelmente não. E é o que o público, nesse caso muito específico, estava considerando, né? E, rapidamente, tem um outro caso que eu acho engraçado. Conversando com o Hugo Kovadlov, que é um grande designer brasileiro, ele chegou a trabalhar com o Vollner na marca do Itaú. Ele conta que no início da década de 90, a primeira vez que a Landor veio para o Brasil, a Landor, a grande consultoria internacional... O Leopoldo está aí? Cadê? Fugiu. A primeira vez que eles vieram para o Brasil foi para fazer a marca da Varig, que eles estavam numa concorrência com a Varig. E foi muito engraçado, porque o Hugo disse assim, Fábio, enquanto nós estávamos discutindo Pantone com o cliente e apresentando grids super complexos e precisos, a Landor chegou na Varig, que era um grupo de investidores que estavam em crise, falando de como o design, como negócio, poderia ajudar eles. Eles trouxeram para a reunião uma análise do mercado de aviação internacional, enquanto a gente aqui do Brasil estava trabalhando com Pantones e falando de grids e regras com eles. E isso foca também, essa mensagem que eu quero dar, de olhar as coisas sob o ponto de vista não nosso, mas do cliente, do que realmente importa. Tá? Um outro ponto sobre isso ainda que eu descobri é que todos os clientes, quanto maior ele for, mais conservador ele é. Então, nós desenvolvemos inúmeros projetos corporativos que, às vezes, as pessoas olhavam e diziam, mas que sem graça, né? A gente tenta, mas não dá. Muitas das vezes é difícil o cliente aprovar alguma coisa mais ousada. E eu lembro bem do caso, quando a gente fez uma fonte para Mini, da BMW, teve o e-comercial, a fonte já tinha sido entregue, e o departamento de contabilidade da Mini exigiu que fosse trocado, porque ele não tinha funcionalidade. Malditos contadores, né? Mas eu pensei assim, cara, ok, se para o cara que está lá no front usando, ele não está satisfeito com isso, a gente tem que ouvir isso. Né? Ok. Um outro ponto que eu quero alertar, assim, é fazer uma provocação, que eu tenho percebido que muitas fontes, hoje em dia, a gente está ficando muito escravo das nossas ferramentas. Fontes com 15, 16 pesos intermediários, simplesmente porque o Glyphs consegue gerar isso de graça para nós. Mas será que o cliente realmente precisa? Será que isso não atrapalha mais? Eu digo com certeza, se for um cliente corporativo, quanto mais peso, pior é. Pior é a logística, maior é a margem de erro, de eles usarem os pesos errados. Não é porque o software pode gerar isso que deve ser feito. E, antigamente... Opa, de novo. E deu um pau. Azar.
Antigamente, eu lembro que a própria fonte foco, se vocês forem observar, ela tem 4 preços: Light, Regular, Bold e Black. O Bold e o Black, eles têm, né, e há pouco tempo, quando a gente estava fazendo um update, né, uma empresa grande, né, o cara puxa lá os arquivos do servidor, ele vai abrir para olhar a fonte e ele diz: opa, mas isso aqui está inconsistente, não está interpolando, a gente deve corrigir ou deixa errado? Eu falei, não, existe propósito nisso. Né, decisões de design considerando pesos específicos. Então, fica a minha provocação de até que ponto a gente não está se tornando refém das nossas próprias ferramentas. E essa aqui, todas essas fotos são minhas. Tá? Ao longo dessa minha crise existencial como designer, eu comecei a fazer fotografia. E essa foto eu acho interessante porque ela mostra essa praia no Rio Grande do Sul, que são as piores praias do Brasil, de longe, e tem esse caminhozinho que chega até o sol nascente, lindo, mas que representaria o sucesso. E eu preciso dizer que essa aguinha aqui é esgoto. Tá? É verdade. O que eu quero dizer com isso? O Neil Gaiman, naquele mesmo discurso de Make Good Art, ele diz que as pessoas não avisam as outras sobre os problemas do sucesso. Né? Ninguém conta para as pessoas isso. No caso do Neil Gaiman, ele diz que chegou um dia que ele percebeu que ele era um escritor profissional de e-mails. Né? Para mim eu não desenhava fontes já há 2 anos. Né? Eu só coordenava e gerenciava. E também tem um podcast muito bom que eu gosto também, que é o Revisionist History, do Malcolm Gladwell. E ele conta que uma vez o Moby, um músico americano, ele estava no ápice da carreira dele, foi a fase mais depressiva dele. Ele disse que ele estava em Barcelona, recebendo um prêmio da MTV, num hotel dos mais luxuosos, no topo do topo, precisa 2 elevadores para chegar lá. Tinham 3 quartos naquela cobertura. Numa estava o Bon Jovi, na outra estava a Madonna e na outra estava ele. E ele diz que assim que a galera toda foi embora, ele nunca se sentiu tão sozinho e pensou em pular da janela. E os hotéis, sabendo disso, né, as janelas só abrem alguns centímetros. E isso é uma coisa muito engraçada, porque a visão de sucesso ela é muitas vezes embaçada. Né? E eu gosto de dizer, o Leandro Carnal faz uma análise que eu acho interessante, que ele compara o Japão, que é um país super desenvolvido, tem o maior índice de suicídios do mundo, comparando com o Haiti, que não tem quase nenhum suicídio, ou seja, é um país em que as pessoas estão lutando para sobreviver e se reconstruir, e tendo metas e tendo objetivos para ser atingidos. Eles não se matam, eles estão sempre trabalhando, estão sempre em movimento. E eu acho que isso existe, faz um link com o que eu falei antes do Moby, que, ok, eu cheguei aqui e agora não é aquilo tudo que eu achei que fosse. Né? E o Cortella tem um outro livro dele, que é Por que Fazemos o que Fazemos, ele dá um exemplo mais bruto. Ele diz assim, o cachorro, quando está satisfeito, ele dorme. E eu odeio dormir. Tá? E isso começou a me incomodar cada vez mais. Até que... eu também tive o privilégio de conversar um pouco sobre isso com o Matthew Carter, quando ele veio aqui para o Brasil. E naquela época eu era diretor de Business Development a nível global, ou seja, estava completamente distanciado da criação. E o Matthew Carter passou por isso. Ele disse assim, Fábio, chegou um dia, que ele estava na Bitstream, em que ele tinha a pauta do dia dele era resolver uma briga entre 2 funcionários que estavam brigando pela vaga de estacionamento. Ele falou, que porra eu estou fazendo aqui? E essa é uma foto engraçada que eu fiz. E, se vocês me permitem, eu vou ler um pouquinho a descrição dela. No início, há um desconforto, mascarado de excesso de conforto, que você não sabe precisar o que é. Ele começa a se acumular com o tempo, ficando mais espesso. Você leva tempo para perceber, pois está bom, e acostuma-se com ele. Até ele embaçar demais a sua visão do mundo, e ao tentar lutar, apenas uma pergunta não quer calar. Será tarde demais? Né? Era quase que um
pedido de ajuda, né? Tinha algo que estava realmente me angustiando. E então eu resolvi sair da Dalton Mag, né? Saltar ali do Big Bang, né? Me suicidar. E foi um processo bastante tranquilo, tá? A gente está bem de paz, de boa, com a galera, muito queridos. E eu lancei, então, essa fonte Lembra, que é uma fonte que eu comecei agora, num dos finais de semana que eu fiquei sozinho, no começo de 2015. Quem tem filhos aqui sabe dessa sensação. Era um sábado que eu fiquei sozinho por algumas horas, que minha esposa e meu filho foram sair. E eu pensei assim, eu tenho, 4 horas livres, o que eu vou fazer? Vou jogar PlayStation, vou começar uma série no Netflix, não sei. Eu resolvi testar o Glyphs. Todo mundo falava do Glyphs, né? Eu vou ver que parada é essa. Eu comecei a desenhar uma letra, desenhei a segunda, a terceira, e aquilo foi me ganhando, e aos poucos eu fui desenvolvendo mais e mais no meu tempo livre. E no final o resultado foi esse. E eu gosto de fazer esse link do passado com o presente. Ela reflete muito desse meu momento. Eu gosto de dizer que ela tem formas contemporâneas, mas está no cruzamento com formas clássicas da escrita. Ela tem alguns detalhes, quebras bem sutis, caligráficas, mas ainda assim é uma fonte quase sem contraste, sem serifas. E ela está realmente nesse meio termo entre passado e presente. E lembrar era aquele lembrar de mim como era bom desenhar fontes. E rapidamente aqui, uma das vantagens que eu tenho por não ter nenhuma grande empresa aqui por trás é repensar modelos de negócio. Isso vai de encontro com o que eu falei de sentar com os clientes e perceber e mudar. Por exemplo, isso pode mudar a qualquer dia, tá? Mas eu lancei o mínimo que se pode comprar da fonte no meu site, já inclui uma web fonte e compartilhamento com algum fornecedor. Porque se nós formos parar para pensar, não faz sentido a pessoa comprar uma fonte, mas dizer assim, não, mas se quiser usar na web hoje em dia, aí vai ser mais tanto. É óbvio que vai ser usado na web. É óbvio que isso em algum momento vai precisar ser compartilhado com algum fornecedor. Tá? E para finalizar, se puder ficar uma mensagem assim que eu aprendi nisso tudo, é essa questão que a tipografia ela não existe por um fim só. Ela se relaciona com um contexto muito maior, está dentro de uma realidade gigantesca, e é muito fácil nós ficar dissertando sobre a minuciosa origem da serifa. E isso é importante, mas a gente também precisa olhar além no horizonte, perceber que mudanças grandes estão acontecendo em absolutamente todas as áreas. E a gente tem que refletir e pensar o que a gente precisa fazer para se adaptar, para que as nossas fontes continuem a ter e a cumprir a sua função amanhã e para sempre. Tá? Obrigado. Obrigado.